MC2. Isso é fato. Essa outra prática da época de esses cientistas amadores ficando isso é fato. Eu tenho esse trabalho. Conseguiste hoje. Porque eu consegui... Bom, e daí esse historiador, esse matemático historiador, tentou publicar um artigo de história sobre esse fato, e o artigo não foi aceito, e ele escreveu um livro. Eu também tenho um livro em italiano do historiador. O que é que ele descobriu? Ele descobriu várias coisas, coincidências interessantes. Por exemplo, que o tio do Preto, Olinto de Preto é o nome dele, tio do Olinto de Preto, era colega de trabalho do irmão do Michele Besso. O Michele Besso era o grande amigo do Einstein. Portanto, o tio do Olinto de Preto teria contado ao irmão do Michele Besso que tinha um sobrinho fazendo ciência no vento. Esse teria contado ao Michele Besso que teria contado ao Einstein sobre a existência do trabalho. E que o Einstein teria feito o seu trabalho em função disso. E poderia ser um estímulo heurístico. Poderia ser, mas acontece que tem... né? Mas acontece que tem várias... Bom, além do mais, o artigo do Einstein, onde ele escreve a equação igual a MC2, é uma pergunta. E é uma pergunta. Seria... Uma afirmação, e é meia página, né? 3 páginas. Aí isso é de 3 páginas. E aí o Einstein teria feito o trabalho motivado porque ele não citou o Olinto de Preto. Tem vários, digamos, erros com relação a isso. É que o trabalho do Olinto de Preto é feito tendo como hipótese a existência do éter. O trabalho do Einstein é feito negando a existência do éter. O trabalho do Einstein saiu do seu trabalho sobre a relatividade restrita. Embora hoje se sabe que a gente pode fazer a dedução sem precisar da relatividade restrita. Mas ele fez. Mas ele fez usando a relatividade restrita. Então, embora esse nexo, essas ligações sejam, digamos, verossimilares, né? Não há conexão do ponto de vista heurístico para o trabalho do Einstein. O italiano, ele demonstra a equação? Não demonstra, ele propõe. Ele intui. Ele intui, ele propõe, faz cálculos e sabe? Então, ele faz de como é que uma partícula no éter, qual é a energia cinética que ele tem. A energia cinética de uma partícula no éter. É uma coincidência, talvez. E aí, mas então, o que ele faz é confundir ele associa isso com a energia cinética. Exatamente. Mas o trabalho do Olinto de Preto está absolutamente errado, do ponto de vista, sabe? Tem vários equívocos. Então, essa história, e essa história foi do final dos anos 80, mas o The Guardian, o livro saiu depois, e o jornal The Guardian fez uma grande matéria com o livro do italiano, dizendo que a equação do Einstein teria sido descoberta por um italiano. Isso repercutiu. Bom, aí todos os... ninguém vai lá ler o livro do italiano. Não. E todos os canais anti-Einstein né, amplificaram isso. Então, isso saiu na imprensa internacional. Isso foi quando? 1999, quando o The Guardian fez a notícia. E o livro do italiano? No final dos anos 80. Então, começo dos anos 90. Como construir um caso contra alguém? Por exemplo, se tinha um livro de uma língua que dificilmente está traduzida... Já ajuda. E aí, então, quando eu li, eu sempre leio muito a imprensa sobre o Einstein, me ocorreu, então, o motivo do livro é se o Einstein sabia ou não sabia, tinha ou não tinha conhecimento do trabalho do Olinto de Preto. E ainda por cima tem que analisar se tinha alguma relevância o trabalho do Olinto de Preto nisso aí. Isso. Pelo que está dizendo, não tinha. Mas claro que eu não exploro isso no início do livro. A fato é se ele tinha ou não tinha. Como eu conheço quase todas as correspondências do Einstein, as cartas do Einstein para vários dos personagens dessa coisa, eu descobri que em algumas cartas que não existiam, eu podia inventar algumas cartas, de modo que levantasse a suspeita de que o Einstein sabia da existência do trabalho. Então aí se desenrola todo, isso é descoberto na ficção, é descoberto pelo staff que cuida do patrimônio do Einstein, né? E então eles contratam um dos membros do staff, um historiador, para ele ir a Berna, Zurique, para tentar investigar e vai procurar o Konrad Habich, que foi o grande colega dele, e teria uma carta do Konrad Habich que teria dito para o Einstein que tinha conhecimento de um trabalho que o Michele Besso teria dito. Toda a história que o que o The Guardian fala, eu usei um pouco, né, para dar verossimilhança. Mas também para explorar essa vertente, digamos, de uma pseudo-história. Isso. Mas ao mesmo tempo mostrando que a história pode também sofrer dessa influência facilmente.
porque ela é, digamos, das ciências a mais, digamos, flexível, ou pelo menos contaminável pelos aspectos ideológicos e de modo. Mas aqui tá bem claro que é um livro de ficção, né? Uhum. Mas é um exercício muito legal. Toda a dificuldade aparece naqueles trabalhos onde também é uma mistura de ficção e realidade, mas onde não está nada claro, né? E que depois as pessoas assumem que é uma descrição da realidade, e depois aquilo acaba permeando a cultura e se estabelecendo. Eu tive muitas dúvidas pessoais ao escrever esse livro, por causa justamente de saber aonde que vou deixar para o leitor claro que a coisa é ficção, onde que é realidade. Por exemplo, o Luiz Fernando Zibel, que é nosso colega na física, na época que eu estava escrevendo o livro, eu discutia com ele, né? O Luiz Fernando Zibel achava que eu deveria ter no livro um post-script contando a realidade. Quando eu levantei essa hipótese para o editor do livro, ele disse absolutamente não, né? Para o livro ficção você não pode dar detalhe de coisa, ou você diz no livro, então você não pode ter um post-script contando o que foi histórico, o que é real, né? Vai ter que ficar para outra edição. Tem que deixar, eu fiquei com muita vontade, mas o post-script eu faço nas minhas palestras quando eu dou sobre o livro, né? Então, eu acho que isso é uma informação relevante, acho que deveria realmente ter. Mas eu já vi livros. Eu também, sim, eu já vi também, mas o editor ele não quis, achou que. E até pode deixar o cara meio confuso no primeiro momento. Então poderia publicar no blog ou alguma outra. A ideia é exatamente o que tu vês. Tu deu publicidade a essa interpretação em outros canais. Sim, eu falo. Não, mas pelo fato de ter boa parte do livro ter conteúdo histórico verídico, né, até para que possa ser usado como referência, é bom a pessoa saber o que ela pode... Por exemplo, eu li e agora eu não sei exatamente o que é inventado e o que não. Então, em princípio, tudo que está ali eu vou tomar cuidado, tem que averiguar antes a editora me levou faz tempo. Esse livro é de 2003. Então, entre 2003 e 2005, a editora me levava muito em colégio, em vários lugares do estado. Eu dei muitas palestras fora também. Então, eu dei palestra para crianças, para jovens, adolescentes, 12 anos, em alguns colégios, muito interessante, que tinham trabalhado com o professor de literatura. Então, depois eles perguntavam, a primeira coisa que eles saber é o seguinte: o que é verdade, o que é ficção, o que é fato, né? E sempre era muito interessante o debate com ele. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre os mitos relacionados ao Albert Einstein. Vocês vão poder encontrar o material adicional sobre isso na nossa página, que é o frontedaciencia.urgs.br, né, junto com o MP3 desse e de outros programas passados. Continuando com o tema do plágio de Einstein, que é o título do livro do Carlos Alberto, né, que é baseado na possibilidade de que a equação E igual a mc² não tenha sido descoberta, deduzida pelo Einstein. Então, queria que o Carlos Alberto retomasse nesse ponto. Essa equação aparece em vários outros trabalhos anteriores a Einstein. Aparece de forma equivocada, todas elas aparecem sem que seja uma contestação da existência do éter. Portanto, todas elas aparecem dentro de um cenário onde o éter é o paradigma do éter. O paradigma, exatamente. O que é para o nosso ouvinte, o que é o éter? É bom lembrar, porque os ouvintes não são muito velhos. Assim, na época é uma questão relevante. O éter, qualquer transmissão de ondas requer, na época existia, requer um meio material para que ela se propague. Propagação de onda mecânica. Quando surgiu a ideia de onda eletromagnética, né, não existia um meio para isso, então foi criado um meio imaterial, enfim, em princípio aquele troço que preenche o espaço entre os átomos. Que serviria de meio de propagação da onda eletromagnética. Uma espécie de gel universal. Um gel que imaterial, então isso era o éter. E o Einstein... E é uma hipótese científica, que foi derrubada no experimento do Michelson Morley, que o Einstein parece que não acreditava. Não é que não acreditava, isso é um mistério para a história. É mesmo, eu achava que... Não, se ele conhecia. É um mistério para a história se ele conhecia ou não conhecia. Parece que então, se ele conhecia ou não conhecia. Ele mesmo se contradiz, ele às vezes diz que ele não sabe, se lembra, outras vezes ele diz, há momentos em que ele diz que talvez tenha visto e não tenha dado importância. Ele leu um trabalho de 1890, em que, não sei se do Lennon, em que existia uma menção às tentativas de medir a velocidade da luz e do efeito do éter, né, nesse trabalho. Ele leu esse trabalho. O que não se sabe é
qual a importância que ele deu àquele apêndice onde tinha a discussão desses métodos aí. Que ele leu o trabalho, ele leu porque isso está numa carta, a única referência que ele faz, numa correspondência que ele, para mim, leva, que você pode imaginar que ele teria conhecimento da experiência do Maxwell Morley, é que ele leu esse trabalho de 1890 e qualquer coisa, dos anos 1890. Então, se ele leu o trabalho, você diz, bom, então ele sabia da existência da experiência do Maxwell Morley dali. Mas na correspondência para Mileva, ele não menciona o experimento do Maxwell Morley. E em trabalhos posteriores, ele, por exemplo, ele escreveu em 1949, quando ele completou 70 anos, ele escreveu uma introdução, um livro muito importante que tem no Instituto da Biblioteca de Estudos de Física, do Schilp, para comemorar os 70 anos do Einstein. E o Schilp pediu para ele escrever uma introdução, ele escreveu aquilo que são as únicas notas autobiográficas que ele escreveu. Está nesse livro. Depois foi publicado como um livro separado, pequenininho. Muito interessante. Pois bem, ali ele cita toda a sua história, ele diz que foi muito importante ter lido Kant para fazer o que fez, ter lido Marx para fazer o que fez, e ele não cita ali, por exemplo, o Maxwell Morley. Então, aquele livro é onde ele diz como foi que as coisas importantes da vida dele. Então, essa equação é igual a MC2, portanto, ela aparece em vários